Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Gerados pela Palavra da Verdade. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será relação entre os pobres e os ricos da igreja. Em segundo lugar, vamos falar sobre Deus só faz o bem. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre as primícias de Deus entre as criaturas. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, a relação entre os pobres e os ricos da igreja. Antes, porém, de falarmos desta relação, vamos conceituar, dar um conceito geral sobre pobreza. São denominados pobres aqueles que demonstram a incapacidade de obter pelos seus próprios meios de labor os mantimentos necessários ao seu próprio sustento, por questões de desigualdades sociais, falta de oportunidades educacionais, injusta estrutura social que marginaliza as pessoas, ou mesmo pela própria vontade do homem em não produzir para a sociedade. A Bíblia, ela traz algumas advertências sobre a pobreza. E nós vamos passar, então, a mencionar estas advertências neste momento. Em primeiro lugar, a pobreza social e econômica sempre será uma constante na sociedade de todos os tempos, por causa da injustiça social produzida pelo próprio homem, fruto do pecado da cobiça em acumular riquezas e bens materiais sem transformá-los em benefícios sociais equitativamente para todos. Deus, conhecendo o coração do homem, estabelece em sua palavra que os necessitados precisam de ajuda, precisam de compaixão. Os necessitados precisam de assistência material e espiritual. É o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículos 7 ao 11. Vamos então fazer a leitura deste texto. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de toda a mão, e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Livremente lhe darás e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor, teu Deus, em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para teu irmão, para o necessitado, para o pobre, na tua terra. Portanto, aqui o Senhor institui uma lei a favor dos pobres, colocando então que nós devemos ter compaixão e ajudar os necessitados. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz que homens que sensibilizam com a pobreza dos necessitados e, segundo as suas posses, ajuda-os na sua subsistência,
no apoio social e também espiritual, receberão do Senhor recompensas. Vamos fazer uma leitura no livro de Provérbios, capítulo 14, em seu versículo 20 e 21. O Senhor determina estas bênçãos. Diz assim a palavra do Senhor: o pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza ao seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. No Salmo 41, o Senhor também alude esta questão da ajuda aos necessitados, com a respectiva recompensa do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 41, versículos 1 e 2. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à discrição dos seus inimigos. Portanto, aqui há uma alusão, uma afirmação direta de que quem ajuda os necessitados recebe do Senhor socorro, recebe do Senhor recompensas. Em terceiro lugar, Jesus Cristo, em sua palavra, alude à condição de que os pobres sempre existirão nas sociedades e, por conseguinte, na igreja. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus em seu capítulo 26, versículos 6 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 26, 6 a 13. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para memória sua. Portanto, o Senhor aponta aqui, especialmente nesse versículo 11, que diz: porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O Senhor, neste caso, e no seu ministério, nunca demonstrou o menor indício de desprezo a esta camada social dos pobres. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus instituiu a obrigatoriedade de assisti-los como parte importante da missão social da igreja. É o que nós vamos ver em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Diz assim a palavra do Senhor: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai,
Entrai na posse do reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade, vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim os deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Portanto, o Senhor aqui, fazendo uma alusão ao grande julgamento, especifica que a igreja ela tem uma missão social de assistir aos pobres. Vamos falar agora um pouco sobre o conceito geral de riqueza. São denominados ricos aqueles que possuem bens materiais em abundância, de forma a suprir as suas mais variegadas necessidades, consubstanciando uma prosperidade material e econômica. Mas a Bíblia também ela faz algumas advertências sobre a riqueza, na qual nós vamos passar a comentar neste momento. Em primeiro lugar, o Senhor diz que o amor ao dinheiro, aos bens materiais, é a raiz de todos os males e gera no homem este amor ao dinheiro o trato abusivo, a injustiça, a arrogância, a falta de espiritualidade, a confusão e as coisas ruins. Portanto, o amor ao dinheiro mexe no caráter, transforma o caráter do homem para algo ruim. Então, nós vamos ver exatamente na primeira carta a Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo, onde ele menciona esta condição. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz assim: Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Em segundo lugar, Deus condena as riquezas mal adquiridas. Deus condena as riquezas adquiridas de forma espúria, desonesta e injusta, por conta de enganos, furtos, roubos e etc. É o que diz Tiago em seu capítulo 5, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Atendei agora,
ricos. Chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. O Senhor aqui condena veementemente as riquezas acumuladas de forma espúria, desonesta e injusta. Em quarto lugar, a condição de um estado de pobreza ou renúncia à suficiência de bens materiais não garante ao homem uma maior comunhão com Deus e muito menos a salvação. Ao contrário, a riqueza ela não é incompatível para vivermos o Evangelho de Cristo de forma genuína e realizarmos a obra do Senhor. Portanto, aqui eu vou repetir esta quarta advertência para ficar bem claro que nós não devemos, de forma nenhuma, abraçar a teologia da prosperidade e muito menos a teologia da miséria como elemento base para a salvação. Diz assim, a advertência de número 4. A condição de um estado de pobreza ou renúncia à suficiência de bens materiais não garante ao homem uma maior comunhão com Deus e muito menos a salvação. Ao contrário, a riqueza ela não é incompatível para vivermos o Evangelho de Cristo de forma genuína e realizarmos a obra do Senhor. É o que diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, em seu capítulo 8, carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, melhor dizendo, versículos 8 a 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 8 a 10. Façamos a leitura. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Chamo a atenção para o versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Portanto, aqui há uma aplicação inteligente dos recursos que Deus dá a este homem. E no momento em que ele mostra a sua fidelidade, a sua generosidade para com Deus e para com o próximo, ele é abençoado.
não colocando aqui nenhuma incompatibilidade entre ter os bens materiais e ter comunhão com o Senhor. Em quinto lugar, as riquezas adquiridas pelo homem, fruto de seu trabalho, de forma justa e honesta, bem como o seu usufruto, é presente de Deus. Eclesiastes, capítulo 5, versículos 18 a 20, vai falar exatamente sobre isso. Eclesiastes está está no Antigo Testamento, após o livro de Provérbios, em seu capítulo 5, versículos 18 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Eclesiastes 5, 18 a 20. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Portanto, aquele que trabalha de forma honesta, justa, tem o direito de adquirir os bens e usufruir, porque isto é presente de Deus. Em sexto lugar, Deus adverte que o homem não deve colocar no seu coração as riquezas. E se assim o fizer, este homem será abençoado. Isto é, se não colocar as riquezas no seu coração, não colocar as riquezas no lugar de Deus. Porque Deus, Ele ama a prosperidade, não só material, como espiritual de seus servos. Vamos para o Salmo 62, versículo 10, onde o Senhor adverte para não colocarmos os bens materiais no nosso coração. Salmo 62, versículo 10. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. No Salmo 35, o Senhor vai nos dizer o seguinte: eu fico feliz, eu me comprazo, eu amo a prosperidade dos meus servos. Diz assim no Salmo 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se comprais na prosperidade do seu servo. Em algumas traduções está escrito que ama a prosperidade do seu servo. Vamos falar agora sobre a questão da igualdade entre pobres e ricos diante do Senhor. Isto quer dizer que aos olhos de Deus não existe esta distinção entre pobres e ricos. Todos nós somos iguais. A Igreja do Senhor, em primeiro lugar, deve se abster de qualquer diferenciação no tratamento e acolhimento entre pobres e ricos, conforme nos prescreve Tiago em sua carta. Tiago, em seu capítulo 2, versículos 1 a 9, ele vai dizer: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas.
Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe dissertes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e dissertes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Portanto, não devemos fazer aqui acepção de pessoas. Todos são iguais diante de Deus. Na esfera espiritual, o maior valor é o moral, confirmado pelo bom comportamento, pelo ilibado caráter que deve o homem se espelhar segundo a imagem de Cristo, segundo o caráter de Cristo. Deus não faz acepção de pessoas, porque todos nós somos obras de suas mãos. É o que vai falar no livro de Jó, em seu capítulo 34. Jó está no Antigo Testamento, antes do livro de Salmos. Jó 34, 14 a 19, diz assim: se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto. Inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrecesse o direito? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Dir-se-á ao rei, ó vil, ou aos príncipes, ó perversos, quanto menos a aquele que não faz acepção de pessoas, de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obras de suas mãos. Vamos fazer uma leitura também em Provérbios, no seu capítulo 22, versículo 2, diz assim o Senhor: o rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Portanto, o Senhor ama a todos, sem fazer qualquer acepção, sem qualquer distinção. Fazer distinção de pessoas é pecado, pois no reino de Deus todos somos iguais. E o Senhor não faz distinção de pessoas, como já vimos. Não podemos ser levados a julgar ninguém, dando assistência diferenciada a uma pessoa em detrimento de outra, devido à posição social, posses materiais, influência política ou qualquer outra ordem de qualificação. É o que está escrito na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor: irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão
ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Não podemos fazer distinção de pessoas. A nós, simples mortais, cabe-nos considerar que somos todos iguais perante a gloriosa presença de Deus. Na carta aos Romanos, nós estamos firmando bem este posicionamento. Todos somos iguais diante de Deus. Romanos capítulo 2, versículos 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, és inescrutável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticais as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Passando para o item número 2 da lição, nós vamos agora falar sobre Deus só faz o bem. Deus, em sua essência, é amor. E assim ele não se inclina em fazer o mal, mas tão somente o bem. Lucas capítulo 11, versículos 9 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 11, versículos 9 a 13. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-ás, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Portanto, dará coisas boas. Deus só faz o bem. Bondade e benignidade são qualidades do fruto do Espírito, que testifica a máxima de que Deus é bom e toda boa dádiva vem do Senhor. É o que fala Tiago em seu capítulo 1, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então toda coisa boa vem do alto, vem do trono de Deus.
vem do Senhor. Em terceiro lugar, considere-se que todo homem deve respeitar e reverenciar o Senhor, bem como praticar a sua palavra, pois ele é justiça e juízo, e julgará as obras de cada um de nós, quer sejam boas ou más. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14, vai afirmar exatamente esta condição. Diz assim a palavra do Senhor: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Portanto, com esses três posicionamentos bíblicos, chegamos à conclusão que Deus só faz o bem. Deus é bom. Vamos para o item 3, falar sobre primícias de Deus entre as criaturas. A Bíblia nos exorta a termos sabedoria para obedecer ao Senhor, para sermos felizes, pois fomos gerados pela palavra da verdade, nos tornando as primícias das suas criaturas. É o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Assim fomos escolhidos e nomeados pelo Senhor, para levar aos quatro cantos da terra a sua palavra, os seus ensinamentos, a salvação para todos os homens e para a consecução desta grande comissão de pregar a palavra. Nós precisamos atender a três princípios norteadores de nossa relação com Deus e com a sua palavra, sendo então nós autênticos cristãos, bem firmados na palavra da verdade. Em primeiro lugar, nós devemos saber que a Bíblia é superior a tudo e a todos, sendo então fonte suficiente para termos uma vida regrada segundo a vontade do Senhor. E por isso, quase que em sentido literal, nós temos que digeri-la para o nosso vigor espiritual. Temos que ler esta Bíblia diariamente. Vamos fazer uma leitura no livro de Isaías, o profeta Isaías, em seu capítulo 8, do versículos 19 a 22, diz assim a palavra do Senhor: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chureiam e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus olhando para cima? Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Isso significa que o homem, para viver feliz, tem que consultar a palavra, tem que consultar o Senhor e mais nenhuma outra fonte, porque se assim o fizer, diz o versículo 22, olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para as densas trevas. A verdadeira sabedoria está na palavra de Deus, e por isso nós devemos nos aprofundar na leitura e no estudo. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Em verdade, a Bíblia é a palavra de Deus viva, sábia
e em sua totalidade útil para o ensino, útil para a repreensão, para a correção, para a educação, de forma que o homem seja perfeito para realizar toda boa obra. Não há outro livro ou conjunto de livros que nos coloque nesta condição de ser educado, corrigido, repreendido. Quando abrimos a Bíblia, Deus abre a sua boca para falar conosco. É o que diz a segunda carta de Timóteo, segunda carta a Timóteo, melhor dizendo, escrita por Paulo, diz assim, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em terceiro lugar, a ação do Espírito Santo no cristão é primordial para revelar a verdadeira sabedoria de Deus, para a partir destas revelações nos fazermos a imagem e semelhança do caráter de Cristo, compondo então a nossa mente segundo a mente de Cristo, sendo a cada dia gerados pela palavra da verdade para a salvação, para a vida eterna. Na primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo 2, vamos fazer uma leitura sobre este aspecto da ação do Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 16. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Concluindo a nossa aula de hoje, Jesus é a personificação da palavra da verdade. E conhecendo a verdade, somos libertos. Jesus é a verdade e devemos proclamar esta verdade para um mundo corrompido pelas mazelas humanísticas que desvirtuam os valores divinos, que por sua vez, esses valores divinos deveriam permear
as relações sociais entre os homens e entre o homem e Deus. Ao sermos gerados pela palavra da verdade, somos indispensavelmente chamados a testificar o Evangelho de Cristo, corroborando então na nossa fiel prática da palavra. Chegamos ao final da nossa aula. Uma bênção muito especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.